Vamos lá, gente. Império Napoleônico está aí a partir da página 102 do livro de vocês. E eu mandei para o grupo também um mapa mental. Esse mapa mental depois vocês baixem, tá certo? Eu vou usar ele na aula de hoje, inclusive. Vai ser muito útil para a nossa aula de hoje. Napoleão Bonaparte, galera, ele chega ao poder, na verdade, através de um golpe de Estado, certo? É um golpe de Estado que ele aplica ali na França. E através desse golpe, ele chega, né, ele consegue ascender ao poder. É estabelecido um consulado após o diretório, e desse consulado ele se torna primeiro cônsul. E de primeiro cônsul ele passa para imperador, para vocês terem ideia. Quando Napoleão vai ser consagrado imperador da França, é interessante notar o seguinte: ele não aceita que o Papa, que era a tradição da época, de um Papa ou um bispo, colocasse a coroa no. Era o Papa ou o bispo quem coroava o rei, tá certo? Ele próprio se autocoroa. Deixa eu só dar um retorno aqui. E aí o que acontece? Ele vai começar a aplicar a partir daí algumas reformas dentro da França. Ele vai começar a aplicar algumas reformas dentro da França. As reformas principais que ele vai aplicar serão nesses campos que estão aí no livro de vocês, tá certo? Na página 103, que é a reforma na economia, a reforma na educação e a reforma política e militar. Na questão da economia, ele vai fazer uma redistribuição de terras, ele vai criar leis e reformas que vão ajudar a alta burguesia a se estabelecer no poder, tá certo? A ter um controle financeiro, né? A enriquecer ainda mais, tá certo? E também ele vai também aí, pessoal, realizar obras públicas, tudo mais. Ele vai criar uma reforma na França. Para vocês terem ideia, um dos principais monumentos da França, o Arco do Triunfo, que vocês nunca viram, mas vocês nunca foram, talvez vocês só tenham visto através de livro, né? Diferentemente de mim. Ele foi construído durante o governo de Napoleão Bonaparte, tá certo? João Vieira e Eduardo da Silva, estou sentindo falta das câmeras, tá certo? Pessoal, com relação à educação, ele vai criar escolas públicas por toda a França, tá certo? Professor, hoje em dia todo Eu tô mundo no cria escola banheiro, rapaz, pública. peraí. Só que escola pública, pessoal, naquele período era privilégio de poucos. Educação era privilégio de poucos. Então, um governo que criava escolas públicas, ele estava dando privilégios para uma classe que muitas vezes não tinha, né, que era a classe mais pobre. Então, ele criou escolas públicas por toda a França, tá certo? A intenção dele criar essas escolas públicas era justamente para preparar militares, tá certo? O objetivo dele era preparar militares. Por quê? Porque ele queria ter, e de fato, de certa forma, ele até conseguiu, se não o maior, mas um dos maiores exércitos do mundo na época, tá certo? Napoleão, ele era altamente militar, ele era militarizado. Ele, para você ter ideia, com 16 anos de idade, ele tinha cargos altíssimos já dentro do exército francês. Então, assim, essa escola que ele criou, essas escolas que ele criou, públicas, tem a intenção de trazer educação para o povo, sim. Mas a intenção maior era preparar futuros líderes militares, futuros militares, para que ele pudesse, a partir daí, ter o seu projeto, né, de expansionismo de terra, expandir suas terras, seu projeto imperialista, pudesse ser levado à prática, tá certo? Gente, alguma pergunta até o momento? Além disso, tem dois pontos muito interessantes sobre Napoleão. O primeiro deles é que ele vai investir no processo de formação de professores. Então, ele vai criar ali para que os professores continuem sempre em formação. E um segundo ponto interessante é que ele vai separar a educação da igreja. A igreja católica era quem dominava a educação na época, a gente estava até vendo isso ontem em religião, né, a questão de separação entre igreja e Estado. Só que com o governo napoleônico ele vai desatrelar o ensino da igreja, tá certo? Ou seja, vai existir a educação religiosa e vai existir a educação formal, o que antes era uma coisa só. Né? A igreja era a única detentora de conhecimento, a única detentora do saber na época, tá certo?
Gente, perguntas? Até o momento? Certeza? Não, não. Ok, tô vendo câmeras desligadas ainda, viu, gente? Infelizmente a gente sabe que a regra não permite sair, tá certo? Vamos seguindo. Política e militarismo. Gente, ele vai, como falei para vocês, investir para a formação de um grande exército. Qual a intenção de Napoleão com esse grande exército? Ele queria transformar a França, queria dominar terras ali vizinhas da França para transformar a França em um grande reino, tá certo? O reino da França, que de certa forma ele colocou sob seu poder diversas terras. Então a Áustria e outras terras, ele conseguiu ir tomando para si, tá certo? O problema maior ali foi quando ele esbarrou numa mocinha chamada Inglaterra. Rainha Elizabeth II já era nascida nesse tempo, tá certo? Há mais ou menos 300 anos atrás. E assim, ele esbarrou na Inglaterra. O que é que a gente vai ter nesse momento? As duas maiores potências da época se estranhando. A Inglaterra ela tem a maior marinha da época. A França tem constituído o melhor dos exércitos. Então, tu imagina aí um negócio estilo Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, enfim, vamos pensando aí nas disputas, né, que nós podemos entender aí que possam acontecer entre dois opostos. Então vai ser mais ou menos aí que vai acontecer, né? Vai ser uma disputa aí não só ideológica, mas uma disputa acima de tudo militar entre França de um lado, com o maior exército da época, e Inglaterra do outro, com a maior marinha da época, tá certo? Isso aí é o que nós chamamos de política externa de Napoleão Bonaparte, tá bom? Perguntas, pessoal? Dúvidas? Certeza? Posso seguir? Tá todo mundo entendendo direitinho mesmo? Pronto, esbarramos aí no primeiro exercício, tá certo? Esse primeiro exercício vamos deixar aí anotado para fazer no final, tá certo? E vamos agora aí para a política externa, como eu estava falando para vocês. Porque vai haver esse desentendimento entre França e Inglaterra nessa política externa. Afinal de contas, a França estava expandindo, a Inglaterra ficava numa ilha, né? Não tinha, talvez não fosse sofrer nenhum impacto da França com isso. A Inglaterra tem interesses na Europa, nos outros países da Europa. Ela financiava, certo? Ela bancava financeiramente algumas nações europeias, tá certo? O desenvolvimento de algumas nações europeias. Então, ter ali a França dominando essas nações seria o mesmo que a Inglaterra está perdendo seu mercado consumidor, está perdendo seus credores, aliás, seus devedores, tá certo? Além disso, vai começar a acontecer ali umas disputas, uns desentendimentos. Em que sentido? A Inglaterra ela vai começar a incentivar as nações a entrarem em conflito com a França. Ao mesmo tempo, a França vai tentar incentivar que as nações se desentendam com a Inglaterra, que as nações rompam relações com a Inglaterra. De que forma isso aí vai acontecer? Vocês têm aí na página 106 um mapa, certo? Esse mapa ele vai trazer muitas informações para a gente. Eu vou tentar abrir lá aqui na tela, inclusive. Eu acho que vai ser bastante válido. Cauê, está entendendo, Cauê, a explicação? E mais uma vez, sou deixado no vácuo. Vamos lá. Sabrina, está entendendo a explicação? Ou Eduarda? Eu tô, João. Quem é que foi que disse, doutor João? Foi Sabrina, foi? Foi eu. Tá, liga essa câmera, Sabrina, por favor. A gente sabe que tem a regra, Sabrina. Como é que eu vou saber que tu tá vivo, mulher? Pronto, peraí, viu? Tô abrindo aqui um mapa, gente, para mostrar a vocês. Esse mapa é interessantíssimo. E bastante necessário também. Gente, olha, assim, em poucas letras, né? Em poucas palavras. Quem é Napoleão, cara? Napoleão ele é considerado o maior gênio, um dos maiores gênios militares da história. Só que por esse fato de ele ser um dos maiores gênios militares da história, não significa que ele seja a prova de erros, tá certo? Nós vamos ver que Napoleão cometeu alguns erros também em sua liderança. Só que assim, deixa eu abrir aqui o mapa. Tá todo mundo com o mapa aberto aí na página 106, tá? Certo, então vamos lá. Deixa eu ver aqui, como é aqui.
O meu tá não, João Paulo, tá abrindo não. Abriu agora. Não, eu tava pensando se você chocou ele no livro aí, tá certo? A tela abriu agora, realmente. Gente, pessoal, esse mapa da página 106, ele mostra pra gente, vamos lá para a legenda dele, ó. Mapa mostrando a extensão territorial da França desde a Revolução até o Império. Então, essa parte aqui, ela simboliza a França durante a Revolução Francesa. E aqui, as expansões que ela vai fazendo a partir do momento que a França se torna um império sob a liderança de Napoleão Bonaparte, tá certo? Então, ele vai chegar, ó, em 1792, ele anexa algumas áreas aqui vizinhas, inclusive na região da Itália. Vai anexando mais impérios, 1804. Depois ele vai dominar países como a Espanha, Confederação do Reino, Suíça, a Itália, região do Ducado de Varsóvia. E vai também esbarrar em alguns adversários. Entre eles nós vamos ter ali a Inglaterra e a Rússia principalmente. Nós vamos entender aí quais foram os acertos e os erros de Napoleão nesse sentido. E eu quero que vocês prestem atenção nessa linha azul. Eu estou passando aqui com a mãozinha por cima dela agora no mapa. E que vocês têm ela aí. Tá certo? Essa linha azul, ela busca separar dois blocos aí no mapa. Ela busca separar o Reino Unido, que vocês podem chamar de Inglaterra, para ficar mais fácil, e o restante da Europa. De acordo com o mapa, qual é o nome dessa linha aí? De acordo com a legenda do mapa. Qual é o nome dessa linha? É o bloqueio continental? Bloqueio continental, exato. Gente, o que é o bloqueio continental? Como a França sabia que talvez não vencesse a Inglaterra em uma guerra, em um conflito, o que é que ela faz? Ela faz um bloqueio continental. Ela vai tentar quebrar a Inglaterra a partir da sua economia. Tá certo? Tá dando para acompanhar? Presta bem atenção aí. Ela vai tentar quebrar a Inglaterra a partir da sua economia. De que forma? Ela vai passar a proibir que as nações da Europa negociem com a Inglaterra. Então, ela vai mandar uma carta para as nações europeias, dizendo mais ou menos o seguinte: a partir de agora, a nação que negociar com a França, aliás, ela vai mandar uma carta para os países da Europa, dizendo mais ou menos assim: a partir desse momento, as nações que negociarem com a Inglaterra vão ser invadidas pelo exército francês. Deu para entender mais ou menos o teor da carta? Professor, isso foi uma ameaça? Com certeza, com todas as letras. Entendeu? Imagina o seguinte. Gente, liga as câmeras, gente, vamos lá. Eu vou estar insistindo mais não, viu, gente? A direção disse que a gente colocasse falta e depois fosse removendo da sala. Aí vão ficar sem aula. Vê só. Vamos lá. Equivaleria ao seguinte hoje. O pior pesadelo que você tivesse numa rua tivesse a ameaça de dar uma pisa. Então, tipo, vamos lá. Nações que negociarem com a Inglaterra serão invadidas pela França. Quando a Inglaterra se percebeu que estava começando a perder seus aliados, aí manda uma carta para essas nações. As nações que aderirem ao bloqueio continental imposto pela França, aliás, quando a Inglaterra percebe que está perdendo seus aliados, né, manda uma carta. As nações que aderirem ao bloqueio continental da França vão ser invadidas pela Inglaterra. Imagina tu, Letícia, nesse meio aí. Entendesse? Imagina a situação aí, Arthur. Vamos lá, vamos repassar as regras. A França manda uma cartinha para todo mundo, manda um zap para todo mundo. Imagina o grupo lá dos países da Europa no WhatsApp e Napoleão mandando um áudio dizendo mais ou menos assim: gente, é a seguinte, a parada é assim, se vocês forem negociar com os ingleses, eu vou juntar minha galera aqui e vou invadir o país de vocês. Olha o camarada, eita, fé. Ferrou tudo agora, porque a Inglaterra é nosso principal parceiro comercial. Tá entendendo agora a dimensão da coisa? A Inglaterra é quem manda dinheiro para financiar aqui o nosso país, né? Para financiar aqui nossas coisas. Como é que a gente vai se virar agora com a Inglaterra? Aí quando a Inglaterra percebe que os aliados estão com medo da França, estão começando a parar de negociar, aí manda uma cartinha para os colegas também, né? Manda um zap lá para os colegas. Gente, é o seguinte, eu estou vendo que vocês estão com medo aí da ameaça da França, mas tem a seguinte questão, viu? Quem aderir à França vai ser invadido pela marinha inglesa. Pronto, ferrou agora.
De um lado tem a França, do outro lado tem a Inglaterra, o que é que eu vou fazer? Vai ser nosso próximo assunto, vai estar no nosso próximo assunto, tá certo? Mas Portugal vai receber essa ameaça e aí, por orientação da própria Inglaterra, Portugal vai fugir aqui para o Brasil. Vai ser a vinda da família real para o Brasil, que eu não quero me estender muito agora. É um dos episódios mais divertidos de história para se estudar. Tá certo? Vocês vão gostar muito de estudar esse momento. Só que não é, eu não posso adiantar muita coisa agora. Como se diz na linguagem de vocês, não posso estar dando spoiler agora não. Tá certo? Senão vai perder a graça quando chegar no momento certo. Mas enfim, professor, como é que ficou a situação? A situação ficou a seguinte, cara. Decreto do bloqueio continental. Aí a Inglaterra a França tem a belíssima ideia de invadir a Rússia. Napoleão, cara, era um camarada muito inteligente, como falei para vocês, mas aí ele burrou. Foi invadir a Rússia. Quando ele invadir a Rússia, não sei se vocês já ouviram falar, velho, mas aqui não tem inverno, não. Inverno é na Rússia. Tu espirra, cai uma pedra de gelo no chão. Entendeu? Esse inverno é na Rússia. Vai a turminha da França, vamos lá, vamos invadir a Rússia. Os russos, eles usam uma estratégia muito engraçada contra os franceses. Eles vão começar a afrontar os franceses para que os franceses não avancem. Só que a França com um exército muito grande, muito numeroso, um exército muito forte. Na hora que eles começam a avançar sobre a Rússia começa a recuar. A Rússia começa a recuar. João Paulo, que estratégia retada é essa? Correr com medo, é? Não, eles vão recuando. Os franceses não eram acostumados com o inverno russo. Os russos eram acostumados com o próprio inverno, logicamente, até porque sobreviviam lá. Quando eles vão recuando, os franceses vão começando a morrer, cara. Morrendo de fome, morrendo de frio. Sei que quando eles saem da Rússia, o glorioso exército francês sai parecendo um bocado de maltrapilho, velho. Morre, se eu não me engano, eu não lembro se no livro de vocês relata isso, mas eu já vi literaturas que falam em negócio de, acho que 500 mil soldados franceses acabam morrendo ali nessa campanha. Então foi o grande erro, na verdade, né? Foi a grande burrada de Napoleão Bonaparte, foi querer, na verdade, invadir a Rússia justamente durante o inverno russo, que é bastante rigoroso. Com isso, né, está aqui no livro de vocês, inclusive, ó, de fato, o frio e a fome mataram centenas de milhares de soldados franceses, mais precisamente cerca de 500 mil. Então, imagina aí, né, 500 mil soldados mortos só de fome e de frio na Rússia, né? E aí, pessoal, o que acontece? Algumas pessoas acreditam, né, que Napoleão ter dado aí um passo maior do que a perna, né, ter tentado invadir a Rússia, sem ter todo o conhecimento necessário, né, do território russo, ali naquele momento. E é aí que vai começar a entrar a crise do Império Napoleônico. Na página 108, nós temos aí quais foram os motivos que levaram à crise do Império Napoleônico. Primeiro, o afastamento da classe burguesa, certo? Os burgueses vão passar a discordar dessa política imperialista de Napoleão. Cara, para quem invadir território, velho, a gente tá bom com o nosso pedaço de chão aqui. Não invadir território mais não. Só que Napoleão era imperialista. Napoleão era expansionista. Ele não queria essa ideia, não. Falta de apoio da população. Se a classe burguesa, que era privilegiada, não estava gostando do cara, imagina a classe pobre, né? O fracasso do bloqueio continental, porque os países não aderiram na sua grande maioria. As péssimas colheitas devido às constantes secas e aos rigorosos invernos. Nós vimos isso, inclusive, na Revolução Francesa. Gastos no financiamento de guerra. Gente, uma guerra custa muito. Eu já falei para vocês, já falei praticamente para todas as turmas que eu dou aula. Numa guerra só tem perdedor. Porque quem vence perde, e quem perde, perde mais ainda. Porque tem gasto. Uma guerra não é baratinho, né? Você não vai comprar um bocado de bombinha de São João e sair jogando no inimigo, né? Tem gasto, né? Tem arma, tem salário de soldado, tem deslocamento, tem alimentação, tem uma série de coisas. Derrota no inverno russo. Aquilo ali enfraqueceu muito, né? Porque, tipo, perdeu 500 mil soldados. E o fortalecimento de partidos a favor da restauração da monarquia, né? Que a antiga monarquia voltasse à França. Em 1814 é assinado um tratado, né, que é o Tratado de Fontainebleau, que faz com que Napoleão ele seja afastado do poder e seja exilado na ilha de Elba.
Depois ele reúne algumas pessoas, alguns partidários ali, e lança o governo dos 100 dias, o que ficou conhecido como governo dos 100 dias. Ele consegue fugir da ilha de Elba e estabelece e toma o poder de novo durante 100 dias. Só que novamente ali ele é preso, né, dessa vez em definitivo, e é levado para a ilha de Santa Helena. E dessa ilha de Santa Helena, em 1821, ele resolve morrer. Resolve, tipo, não, vou morrer e acabou-se. Vocês estão rindo de risada hoje, viu? Tá doido? Né? Tô gostando muito desse negócio, não. Então, assim, gente, em resumo, é isso aí o Império Napoleônico. Eu vou abrir agora o mapa mental para a gente fazer uma análise mais precisa, tá certo? Deixa eu só abrir aqui. E como eu falei para vocês, gente, baixem esse mapa mental, tá certo? Tá lá no livro de vocês, ou tá lá no grupo, aliás, desculpa. 10 minutos em outros eu tenho aqui para resumir o Império Napoleônico com vocês. Então, vamos lá. Primeiro. Cadê? Pronto, vamos lá. Primeiro. 1799 a 1804 é a fase que nós chamamos de... Faça isso não, meu velho. Faça isso não. Não se amostra, não. Só porque tá vendo pouco. Pronto. É a fase que nós chamamos de consulado. Certo? Uma fase que vai durar 5 anos. É aquele período de conquistas e de estabilidade internas. É aquele período que Napoleão ele começa a tentar consolidar seu poder, tá certo? Então, o que é que a Inglaterra vai ter? Crescimento industrial, Código Civil Napoleônico, estabilidade econômica e social com a criação do Banco da França e o fim dos ataques externos dos inimigos da França. Certo? Vai ser esse período aí. Um destaque nesse período vai acontecer a independência do Haiti, que é inspirada ali também, de certa forma, na Revolução Francesa e é a maior revolta de escravos das Américas, tá bom? Do consulado, nós passamos para o Império Francês, tá certo? O Império Napoleônico, que é de 1804 a 1814, onde eles vão ter como maior inimigo a Inglaterra, vão tentar fazer expansão territorial, vão ter aí vão decretar o bloqueio continental e vai ter o grande marco desse período vai ser o fracasso na campanha militar ali na Rússia. Acontece aí o período de restauração europeia com 2 momentos muito importantes, tá certo? O primeiro é a Santa Aliança, aliás, Congresso de Viena, desculpa pela ordem, né, 1814, Congresso de Viena, que eles vão tentar legitimar os tronos europeus, vão passar pelo o equilíbrio europeu, ou seja, que os tronos eles passem até ali uma relação de equilíbrio, não de expansão, não de agressão aos outros, e a Santa Aliança, que vai buscar impedir revoluções liberais na Europa e vai buscar impedir também movimentos de independência na América Latina. Essa Santa Aliança, pessoal, na verdade, é um comum acordo entre as nações europeias para que tentem barrar, né, revoluções europeias e também revoluções nas Américas, tá bom? E vão ser muitas, né? Nós vamos ver que muitas revoluções aqui na América serão inspiradas aí, tanto na Revolução Francesa quanto em Napoleão Bonaparte, tá certo? Oi, Arthur, pode falar? Não, foi sem querer. Desculpa. Certo. Gente, como falei, baixem o mapa mental, tá certo? Baixem esse mapa mental. Quem puder, imprima, core na matéria de história. Quem não puder imprimir, não tem problema. Mas baixem ele, tá certo? Nós vamos sair agora. Na volta, eu corrijo as 4 questões que estão faltando aí. Passo o exercício de hoje e passo também uma atividade para vocês. Uma atividade valendo pontos, inclusive. Tá certo? Então, é coisa bem rápida aqui. É só sair e voltar rapidinho.